Mês de junho já está quase acabando e eu estou devendo o vídeo de tabela FIPE para você. Então hoje venho aqui trazer uma atualização de preços dos principais carros usados, vários exemplos aqui do nosso mercado e ver quais subiram de preço, quais caíram. Aqui tem alguns que decepcionaram, infelizmente, estão bem mais caros, né? E aqui eu vou comparar o valor de tabela FIPE desses carros agora, em junho de 2025, com o mês passado, maio de 2025, e ver, né, quais tiveram essa variação, para mais ou para menos. Também vou comparar com o preço que esses mesmos carros custavam em junho de 2023, ou seja, 2 anos atrás, e em dezembro de 2020, para pegar toda essa variação atípica que tivemos, né? A época que os carros começaram a ter aquela inflação absurda que vimos. Junho de 2023, né, vários já estavam caindo de preço, isso é exatos 2 anos atrás, então dá para a gente ter um bom patamar de como os preços dos carros se comportaram aí nos últimos 4 a 5 anos. Mas antes de começar a nossa lista, eu queria fazer um apelo para você que está assistindo esse vídeo, que é sobre a Julinha. É uma garotinha aqui da minha cidade que foi diagnosticada com a doença rara e precisa fazer um tratamento que é caro e é um tratamento também muito raro. Nem aqui no Brasil não tem esse tratamento para ela. É só lá nos Estados Unidos e é um tratamento que a família vai precisar arrecadar 18 milhões de reais. Então toda a nossa cidade, nossa região aqui está numa campanha para poder conseguir arrecadar esse dinheiro para salvar a vida da Julinha, para ela poder fazer o tratamento o mais breve possível e impedir o avanço aí dessa doença. Então eu vou deixar aqui o QR Code com a vaquinha online que a família dela tá arrecadando aí para poder fazer esse tratamento. Vou deixar o link na descrição, no comentário fixado. Também vou deixar o link do Instagram da família, onde eles explicam toda a história, como que está sendo essa corrida contra o tempo para poder levar a Julinha para fazer o tratamento dela. Então, se você puder fazer uma doação de qualquer valor para ajudar, será muito bem-vindo. Toda ajuda é muito importante e é crucial para que ela consiga fazer o tratamento dela o mais rápido possível. Dito isso, vamos começar pelos veículos da Chevrolet. O primeiro deles aqui, um dos mais conhecidos, né, o Onix LTZ 1.4 manual 2013. Hoje, esse carro está avaliado em 43.940, 0,5% a menos do que ele custava no mês passado, 44.171. A queda aqui, né, nos últimos 2 anos foi bem sutil, menos de R$1.000, como você pode observar no gráfico, e é um carro que ainda está bem inflacionado comparado com dezembro de 2020, quando ele custava próximo dos 34.400. Agora, um exemplo que curiosamente também caiu 0,5% no último mês é o Chevrolet Astra Sedan Advantage 2.0 Flex manual 2011. Olha só o gráfico desse carro, apesar dele estar acumulando altas consecutivas aí, né, nos últimos anos, mas no último mês ele caiu 0,5%. Mas para quem acompanha os vídeos aqui do canal sabe que o Astra ele tá assim passando por várias inflações nos últimos meses. Então aqui é um carro que ainda está custando bem caro, infelizmente, hoje próximo dos R$35 mil, praticamente R$10 mil mais caro do que ele custava lá no final de 2020. Agora, um veículo que está numa depreciação já até considerável nos últimos 2 anos é o Chevrolet Cruze LTZ 1.4 Turbo Flex automático 2017. Apesar dele ter subido 1,3% no último mês, mas ainda assim ele está custando mais barato do que há 2 anos atrás, quando ele estava avaliado em 86.313, hoje 83.523. Mas ainda assim está um pouco longe do seu valor de dezembro de 2020, quando ele custava 76.236. Agora, outro modelo que infelizmente está mais inflacionado, claro, é o Fiat Uno Mille Way Economy 1.0 Flex 4 portas 2011. É um carro que custava 18.500 aproximadamente, né, em dezembro de 2020. Em junho de 2023, esse carro estava quase custando R$25 mil e hoje já passou dos 25 mil, aí custando 25.427, 1,5% a mais do que no mês passado. Então, o Uno é um carro muito procurado,
em bom estado de conservação, vende muito rápido, muito fácil e não à toa está aí, infelizmente, bem inflacionado. Agora, um que caiu bastante de preço até nos últimos 2 anos é o Fiat Argo Drive 1.3 Flex Manual 2018. Olha só o preço dele em junho de 2023, o pico dele ainda é de 57.286, hoje 51.151, né? Uma queda aí de próximos dos R$ 6.000 em 2 anos, bem interessante. E só no último mês ele caiu 3,5%. Então é um carro que financeiramente está valendo mais a pena buscar aí. Apesar dele ainda estar um pouco mais caro do que em dezembro de 2020, mas já está chegando próximo daqueles preços de pouco mais de 4 anos atrás. Outro que também está chegando no preço de 2020 é o Fiat Gran Siena Attractive 1.4 Flex Manual 2014, que inclusive já tem vídeo completo desse carro aqui no canal, já fiz uma avaliação, mostrei todos os detalhes internos, externos, dei uma volta nele, passei todas as minhas impressões ao volante, vou deixar o link na descrição para você conferir. Mas aqui olha só, em dezembro de 2020 esse carro custava R$ 32.035. Hoje está em R$ 33.958. Já teve uma alta no seu preço, né? Um pico aí de mais de R$ 37.000, mas já depreciou praticamente tudo que ele inflacionou. Então, o carro aqui está valendo muito a pena, apesar de, curiosamente, ele ter tido uma alta aí no último mês de 3,5%. O que é totalmente na contramão de um carro desse que está geralmente caindo um pouco de preço aí a cada mês. Mas, ainda assim, eu diria que é uma boa opção de compra para quem busca um sedã compacto, barato e confortável para viajar. Agora, falando de veículos da Ford, né, um exemplo aqui seria o Ka SL 1.0 Flex Manual 2019. Na época, né, em dezembro de 2020, esse carro estava avaliado em R$ 43.162, chegou a custar pouco mais de R$ 50.000 em junho de 2023 e hoje está em R$ 44.491, já está chegando também no valor que ele custava lá no final de 2020. A queda no último mês foi de 0,5%, mas nos últimos 2 anos a depreciação ficou próximo dos R$ 6.000 também, assim como o Argo. Agora, um que está inflacionado, né, ainda na montadora Ford, é o EcoSport Freestyle 1.6 Flex Manual 2013. Também já tem vídeo de avaliação completa desse carro, link na descrição. Aqui é um carro que custava R$ 42.368, chegou a custar R$ 51.756 e agora está ainda inflacionado R$ 52.521. Próximo dos R$ 10.000 inflacionado ainda comparado com o final de 2020. E a alta no último mês foi de 1,4%. É um carro de fato bem procurado, é um dos SUVs de melhor custo-benefício, né, de uma faixa de preço aí mais de entrada para quem busca entrar para esse mundo, é uma boa opção de compra também. Passando para a Volkswagen, tem um exemplo aqui do Gol G5 1.0 Flex Manual 4 portas 2010. Custava próximo dos 18 mil, pouco abaixo disso, né, em dezembro de 2020. Chegou a mais de R$ 23.000 em junho de 2023 e hoje ainda está inflacionado R$ 24.269. E a alta no último mês também foi de 3,5%, eu diria bem expressiva. Lógico que o Gol é um carro sempre muito procurado, tem um bom mercado, uma boa aceitação, uma boa revenda, mas inflacionar 3,5% no mês é muita coisa. Mas tem um outro exemplo da Volkswagen que também subiu 3,5% só no último mês, que é o Jetta Highline 2.0 Turbo automatizado 2011. Lá em dezembro de 2020, esse carro custava R$ 45.932, chegou a R$ 58.970 em junho de 2023 e hoje está em R$ 59.143. Hoje está mais caro do que há 2 anos atrás, infelizmente. E a inflação no último mês aí também dá para observar que ela está bem expressiva. Agora, pegando um carro mais novo da Volkswagen, né, temos aqui o Virtus Comfortline 1.0 Turbo Flex automático 2019. Custava R$ 64.602, chegou a pouco mais de R$ 80.000 há 2 anos atrás e hoje está em R$ 73.972. O Virtus já tem uma queda mais perceptível, expressiva nos últimos 2 anos, apesar da inflação no último mês de 2,2%. O Virtus também é um dos mais procurados de melhor revenda da categoria, consequentemente é um dos que menos cai de preço. Agora, passando para a Toyota, temos aqui o exemplo do Yaris Sedan XLS 1.5 Flex automático 2019. O preço desse carro já está um pouco mais estabilizado nos últimos 2 anos, apesar de uma queda aí de próximo dos R$ 3.000, mas ainda assim está custando um pouco mais caro do que em dezembro de 2020, como você pode observar aí no gráfico. E a sua variação de preço no último mês foi mais sutil, apenas 0,3% para mais. Agora, o
mais procurado do mercado, da categoria, da montadora, né, que é o Corolla XE 1.8 gasolina automático 2005, também, como você pode ver no gráfico, acumulando altas expressivas no seu valor, quando ele custava lá no final de 2020, olha só, 24.730 e hoje está em 35.371 reais, mais de 10 mil reais inflacionado. E outro que também subiu 3,5% só no último mês, o Corolla, infelizmente, está inflacionado demais, assim como o seu principal rival, né, que é o Honda Civic LXS 1.8 a gasolina automático 2007, hoje custando próximo dos R$ 41.500, pouco mais de R$ 11 mil mais caro do que ele custava em dezembro de 2020. Olha só, tava 30 mil reais aí um carro desse, né? Era para estar custando aí seus 28 mil, 27 mil reais um Civic desse hoje em dia, infelizmente está bem inflacionado. Passando aqui para um carro um pouco mais novo, temos o Fit XL 1.5 Flex automático 2018, custava 67.781, chegou a mais de 82 mil reais há 2 anos atrás e hoje está em 79.412. Outro aqui que está mais caro do que no mês passado, 0,4%. E, claro, teve uma queda até um pouco mais perceptível nos últimos 2 anos, mas o Fit também não deixa de ser um carro muito procurado no mercado que mantém preço ainda com facilidade. Passando para a Hyundai, o HB20 Comfort Style 1.0 Flex manual 2016, também já tem avaliação completa desse carro, link na descrição. Hoje avaliado em 46.591, claro, né, caiu um pouco aí nos últimos 2 anos, estava custando um pouco mais de 49 mil reais em junho de 2023, mas ainda assim está longe dos 37.374 que ele custava há pouco mais de 4 anos atrás, né, lá em dezembro de 2020. Teve uma queda até sutil no último mês aí de 0,4%, nada de se destacar muito. Agora outro aqui que tá difícil cair de preço, pelo contrário, tá inflacionando demais, é o Azira GLS V6 automático 2010. Olha só, esse carro custava menos de 31 mil reais lá em dezembro de 2020, hoje está em 41.712. Só no último mês a alta foi de 2,1%. Quem me acompanha aqui nos vídeos de tabela FIP mês a mês sabe que o Azira está aí acumulando inflação no seu valor de mercado já há um bom tempo. Tá difícil baixar dos 40 mil. Às vezes um mês ou outro ele baixa, mas na maior parte do tempo ele está aí segurando esse preço aí de 40 mil, 41 já há mais de um ano. Agora, um veículo da marca que curiosamente não flutuou de preço no último mês foi o iX35 GLS 2.0 Flex automático tração dianteira 2013. Olha só, 64.754 o valor dele avaliado agora em junho de 2025, exatamente o mesmo valor de maio de 2025. Tá aí uns 4 mil reais aproximadamente, mais barato do que há 2 anos atrás, mas em torno de 10 mil reais ainda mais caro do que em dezembro de 2020, infelizmente. Outro que inflacionou demais desde o final de 2020 foi o Renault Clio Express 1.0 Flex manual 2016. O último ano desse modelo aí no nosso mercado, tá hoje avaliado em 34.710, praticamente 10 mil reais mais caro do que em dezembro de 2020, olha só. E é um carro que, como você pode ver no gráfico, tá mantendo ali próximo dos 35 mil reais já há um bom tempo, pelo menos há 2 anos ele não sai dessa faixa de preço, né? Para quem queria Onix, HB20, carros que estavam ainda mais inflacionados, viu no Clio uma excelente opção de boa relação custo-benefício, um carro também bem confiável. Então a procura aumentou e o Clio, infelizmente, inflacionou. E no último mês praticamente não teve flutuação de preço. Agora temos aqui um exemplo de veículo que está custando praticamente o mesmo valor de dezembro de 2020, que é o Renault Logan Dynamic 1.6 Flex Manual 2018. Olha só, lá naquela época ele custava 40.926. Claro, teve uma inflação aí, né? Chegou a mais de 47 mil reais há 2 anos atrás, mas hoje está em 40.993. Podemos dizer que já está empatado com o valor de pouco mais de 4 anos atrás, apesar da sua alta aí no último mês de 0,8%. Agora temos aqui o primeiro exemplo
de veículo que está custando mais barato, sim, bem mais barato do que lá em dezembro de 2020, que é o Peugeot 208 Active 1.2 Flex Manual 2020. Olha só, de 52.894, ele hoje está custando 48.355. Claro, né, tem todo o problema aí do motor 1.2 3 cilindros, que muita gente tem um certo receio, então é um carro um pouco mais difícil de revender com esse motor. Então, a depreciação aqui ela vai ser sempre mais expressiva, apesar da alta aí no último mês de 0,8%, mas se você pegar o histórico de valor desse carro, né, olha só, nos últimos 2 anos, caiu aí próximo dos R$2.500, R$3.000. Agora, um outro exemplo aqui também, que está mais barato do que em dezembro de 2020, é o primo maior do 208, que é o 2008 Allure 1.6 Flex Manual 2015. E esse carro não tem problema de motor com correia banhada a óleo, é um motor bem confiável, inclusive, mas ele tem um dos índices de depreciação mais elevados da categoria. Não à toa, hoje está avaliado em 38.805, mais barato do que os 41.919 que ele custava lá em dezembro de 2020. Ele teve uma inflação, sim, bem maior do que o 208. Olha só, aqui chegou a mais de R$50.000 há 2 anos atrás, mas ele já perdeu toda essa inflação e ainda passou para baixo do valor de lá do final de 2020. Então, pensando em custo-benefício, em valor de aquisição, pelo que você leva para sua casa, eu diria que o 2008 hoje está aí uma das melhores opções. É um carro barato e entrega muito em tecnologia embarcada. Agora, um carro que ainda está segurando bem o seu preço é o Citroën C4 Lounge Tendance 2.0 Flex Automático 2016. Olha só. Avaliado em 46.264 lá em dezembro de 2020, teve a sua inflação e hoje está em 51.248, ainda segurando, né? Pouco mais de R$2.000 mais barato do que há 2 anos atrás. E teve uma inflação considerável no último mês, olha, 2,2%. É um carro que, para quem quer relação custo-benefício, não quer pagar caro num Corolla, num Civic de mesmo ano modelo, tá vendo aí no C4 Lounge uma ótima oportunidade de compra também, claro, desde que pegue um carro bem cuidado. E nessa hora, claro, é muito importante você fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio na compra, né? Verificar todo o histórico de manutenção para saber se o dono anterior trocou o óleo no prazo correto, trocou o óleo de câmbio. Também é importante verificar toda a documentação para ter certeza que é um carro que não tem nenhuma pendência judicial, nenhum impedimento que pode te dar dor de cabeça quando você tentar transferir para o seu nome. Também é importantíssimo verificar toda a parte estrutural. Já pensou pegar um carro desse e depois descobrir que ele foi batido, que ele tem uma colisão séria ali que pode até comprometer sua segurança a bordo? Então, para te ajudar nessa hora a não esquecer de nada importante quando for avaliar seu próximo carro usado, é que eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados no checklist para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica objetiva e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, vou deixar o link na descrição no comentário fixado e aqui no QR Code para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Passando agora para outro exemplo da Citroën, né, o C4 Cactus Fuel Pack 1.6 Flex Automático 2019, também podemos observar que ele está custando mais barato do que em dezembro de 2020. Olha só, na época avaliado em 71.644, hoje 67.342, queda de 1,6% só no último mês e é outra boa opção de custo-benefício, né, para você que quer um carro mais novo, mais moderno e não quer pagar tão caro quanto em alguns concorrentes aí. Agora, um outro SUV aqui que está segurando preço nos últimos 2 anos é o Mitsubishi ASX 2.0 gasolina automático tração dianteira 2011. Hoje avaliado em 52.375, bem acima dos 40.890 que ele custava lá no final de 2020. Aqui, só nesse patamar de R$52.000, ele já está há pelo menos 2 anos. Então, o carro que está segurando bem o preço aí e no último mês teve uma alta aí um pouco sutil de 0,3%. Agora, o seu primo maior, né? Temos aqui o exemplo do Outlander 2.0 gasolina automático, tração dianteira 2016. Mesmo conjunto mecânico do SX, hoje avaliado em 85.405. Já teve sua alta de preço aí também, né? Em junho de 2023, custando quase R$93.000, mas ainda assim é um carro que ainda está longe de chegar no valor de dezembro de 2020. Pouco mais de R$78.000. Pelo menos teve uma queda um pouco mais expressiva de 0,8% no último mês. Agora, um exemplo aqui de sedã compacto, boa relação custo-benefício também, é o Nissan Versa SL 1.6 Flex Automático 2017. Outro que eu avaliei recentemente, excelente carro para você ter aí na garagem, link na descrição também. Hoje está avaliado em R$55.357. Ainda inflacionado, né, comparado com dezembro de 2020,
E nos últimos 2 anos também ele segurou bem o preço aí, caiu pouco mais de R$ 1.000 aí no valor de mercado. Então um carro que sim tem um bom mercado, tem uma boa procura e tem um baixo índice de desvalorização. Só no último mês a alta foi de 1,5%. Assim como o seu primo maior, que também teve uma alta semelhante no último mês, que é o Nissan Sentra SL 2.0 Flex automático 2015. Inflacionou 1,8% no último mês. E é um carro que está bem mais caro do que em dezembro de 2020. Acima dos R$ 10.000 também de inflação. Hoje avaliado em 56.883. Também acumulando altas consecutivas aí nos últimos anos. Passando por um exemplo agora da Kia, né? Temos aqui o SUV médio Sportage EX 2.0 Flex automático 2013. Mesma plataforma do X35 que eu já falei, hoje avaliado em 73.818. Caiu um pouco aí nos últimos 2 anos, né? Estava próximo dos 77 mil, mas ainda também está bem inflacionado comparado com dezembro de 2020. E para quem gosta de veículos premium, também separei um exemplo aqui, que é o BMW 320 Active 2.0 Turbo Flex automático 2015, hoje avaliado em 97.420. Esse carro chegou a custar mais de R$ 108.000 há 2 anos atrás, o que foi uma inflação bem expressiva, né? Comparado com dezembro de 2020, mas ainda assim podemos considerar que a depreciação desse carro nos últimos 2 anos foi bem expressiva, mais de R$ 10.000 de queda em 2 anos. Então é natural desses carros premium terem uma maior flutuação de preço, não seria diferente aqui com essa BMW. A queda no último mês foi de 0,6%. Então se podemos tirar algumas conclusões com toda essa análise, todo esse levantamento de preços, é que os veículos, sim, ainda estão inflacionados, né? Pegamos aqui essa pequena amostragem, né? Peguei vários veículos de várias categorias diferentes, marcas diferentes, anos de fabricação diferentes, faixas de preços diferentes também, para termos uma análise, uma amostragem mesmo aqui do mercado. Então, comparando com dezembro de 2020, os preços dos carros hoje ainda estão 18,5% inflacionados, né? Pegando a média de todas essas variações de preço que acabamos de ver, está ainda em torno de 18,5% mais caro do que naquela época, né? Já tivemos esse índice bem pior lá para os 25%, 28%, então estamos sim caminhando para uma depreciação do mercado, né? Só que no último mês aqui decepcionou, porque se pegar todas as variações aqui de preços desses veículos, a média foi de 0,9% de inflação. Também quem me acompanha nesses vídeos aqui mês a mês sabe que esse índice geralmente fica ali em 0, 0,1, 0,2 no máximo, mas aqui 0,9% de inflação média eu diria que ficou bem considerável e sim, no último mês tivemos uma alta generalizada em vários veículos, infelizmente tá dessa forma. Agora pegando todos esses exemplos, né, que eu citei e considerando a variação de preço de dezembro de 2020 até agora, o que está mais inflacionado é o Corolla, que está 43% mais caro do que ele custava naquela época. Então, não à toa, né, um carro bem procurado, um carro que dificilmente cai de preço. Agora, em compensação, quem está mais barato, considerando os mesmos dados aqui, o mesmo período, é o Peugeot 208, que está 8,6% depreciado comparado com dezembro de 2020. Pensando aqui numa boa relação custo-benefício, claro, né, desde que você pegue com um motor desse aí que tenha passado pelas trocas de óleo correto, tenha usado o óleo correto, pode sim se encaixar aí no que você busca em um veículo. Agora, pegando as flutuações de preço só do último mês, tivemos aqui um empate técnico. Vários veículos tiveram uma alta de 3,5% no último mês, que foram o Gran Siena, Gol, Jetta, Civic e Corolla. Dá para entender Civic, Corolla, Gol, até o Jetta dá para entender, dá para aceitar. Agora, o Gran Siena, geralmente esse carro vinha caindo de preço aí um pouco a cada mês e inflacionar 3,5% realmente está fora da curva. Pode ser que no próximo mês tenha uma correção aí, né? Tenha uma baixa procura de novo e o preço dele caia consideravelmente e perca essa inflação que ele teve. Por isso que temos que analisar um cenário um pouco mais macro para entender melhor para onde os preços dos carros usados estão indo.
enquanto que a maior queda no mesmo período, né, de 30 dias, foi do Fiat Argo, também caindo exatos 3,5%. Então aqui é um pouco mais condizente. O Argo geralmente ele tem uma depreciação mais elevada comparado com os concorrentes, mas esse índice de 3,5% aqui para um mês, mesmo para um carro que cai muito, ainda é bem expressivo. Então pode ser que no próximo mês o Argo dê uma ajustada para cima. É só você me acompanhar aqui, se inscrever, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização do que vai acontecer aqui com os preços dos carros usados. Mas me diga você, qual a sua opinião? Acha que os preços vão continuar caindo aí numa média como vinha nos meses anteriores ou não? Essa inflação um pouco maior que tivemos no último mês vai continuar para os próximos meses? Fala pra gente aí nos comentários, e se você quer ver uma análise minha detalhada de vários veículos usados do nosso mercado, em que eu levo esses carros para a estrada, faço um teste de rodagem, um teste de consumo, passo todas as minhas impressões ao volante, vou deixar aqui desse lado uma playlist para te ajudar a escolher a melhor opção de veículo para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo.